Olá, eu sou a apóstola Vanessa. Nós estamos numa série de crenças limitantes e hoje o nosso tema é escassez, né? Você sabe o que é escassez? Eu achei engraçado que para todo mundo que eu falo sobre escassez, as pessoas elas se limitam muito na falta de dinheiro. E escassez não é só falta de dinheiro, também é falta de dinheiro. Mas escassez é falta de algo. Você tem falta de alguma coisa? Tem um salmo na Bíblia que ele vai falar que, o Salmo 23, que ele vai falar que ele é o bom pastor, e o original ele vai dizer, e nada me faltará, né? Ou de nada sentirei falta. E é engraçado que a escassez, ela entra aí nesse salmo. Por quê? Porque se você não vai sentir falta, quer dizer que vai te faltar alguma coisa, mas você não vai sentir. Porém, a escassez é algo que você sente falta. E a falta do que, apóstolo? Falta do quê? Por que você tem sentido falta? Tem pessoas que têm falta de saúde, tem pessoas que sentem falta de amor próprio, tem pessoas que sentem falta de motivação para fazer as coisas. Estamos vivendo uma era muito complicada, uma era que todo mundo quer tudo muito rápido, uma era em que tudo parece que todo mundo é feliz e menos você. Então a falta da felicidade também é muito importante nós sermos felizes, é muito importante nós estarmos felizes. Então essa escassez, ela vem trazendo para nós, às vezes, uma tristeza muito grande, um medo muito grande, e a escassez, ela vai trazendo para nós coisas que vai nos atraindo muitas coisas ruins. E isso é um problema muito sério que as famílias têm enfrentado hoje. Eu falo com mães, eu sou pastora também, né? Eu sou apóstola, mas eu faço trabalho de pastora na igreja, e eu vejo algumas mães que reclamam muito dos filhos adolescentes, porque os filhos adolescentes eles já não têm mais a aptidão que os da minha geração tinha, né? Não brincam mais na rua, ficam só trancados dentro do quarto, a mãe tá tentando trazer uma motivação, não quer fazer um esporte, e a falta de conversa dentro de casa vai trazer uma escassez muito grande no meio da família. Vai trazer, nós estamos aí passando o Natal, né? E Natal normalmente é em família. E as famílias hoje elas estão muito deturpadas, são muito destruídas, né? Por quê? Porque a escassez do amor, a escassez da paciência. Então tá faltando o quê? Eu queria fazer essa pergunta para você. O que é que tá faltando na sua vida? Não só na sua casa, mas também na sua vida. Às vezes tem pessoas que estão muito carentes hoje, né? Tem uma insuficiência muito grande e precisa ser tratado isso, né? A gente precisa mudar essa realidade. Não dá para nós entrarmos no ano de 2023 sempre com essa escassez, sempre com essa falta, né? Passa ano, tem pessoas que falam para mim assim, acho que eu não nasci para ser feliz, né? Eu não acerto com ninguém. Então, às vezes a escassez de amor mesmo. E você precisa entender que você precisa ter amor próprio primeiro. Eu costumo dizer para as pessoas que querem casar que primeiro você tem que ser feliz para você fazer o outro feliz. Porque nós não casamos para ser feliz, mas nós casamos para fazer a próxima pessoa ser feliz, né? Esse é o motivo pelo qual de um casamento. E às vezes dentro de um casamento você se encontra infeliz. Então tem a escassez ali da felicidade, a escassez do amor. E nós precisamos mudar essas coisas. Existe uma palavra, uma passagem na Bíblia que está em 2 Crônicas, que vai falar sobre um homem. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa passagem lá em Crônicas. Vai falar sobre Jabes. Você conhece sobre Jabes? Já ouviu falar sobre Jabes? Jabes, ele faz uma oração. É uma oração bem profunda, lá em 2 Crônica, uma oração bem complexa. E eu gostaria muito de ler com você sobre a oração. Eu gostaria que, se você quiser me acompanhar, tá em 1 Crônicas, o capítulo é 4. Nós vamos ler o versículo 9 e 10. Eu quero ler com você aqui, mas se você quiser anotar aí depois, para você poder estar lendo sobre essa oração, diz assim: Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado da sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, significando, em meio a muito sofrimento, o dei à luz. É sábio que Jabes rogou ao Deus de Israel: tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua boa mão me proteja
e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Olha que oração. Eu não sei se você conhecia essa oração de Jabes. Você vê que Jabes, a mãe tem ele em um momento de muita aflição. Mas ele muda a história dele em uma oração. Jabes, em uma oração, ele muda a história dele. Ele faz uma oração para o Senhor, ele pede para o Senhor abençoar e ser próspero, né? E eu gostaria muito de falar com você sobre prosperidade. Prosperidade e abundância, ela não tem a ver com dinheiro, é igual a escassez. Ela não tem só a ver com dinheiro, tem sim a ver com dinheiro, mas também em todas as outras áreas da sua vida. A Bíblia ela nos garante que nós devemos ter uma vida em abundância, uma vida mudada, uma vida transformada. E nós precisamos entender isso e viver isso. Por isso que muitas das vezes a gente precisa de uma libertação em algumas áreas da nossa vida. E uma delas é sim na escassez. E essa crença limitante que a gente pode viver assim, que o crente tem que viver assim, que tem que ter alguma coisa atrapalhando a nossa vida, porque senão a gente não vai servir ao Senhor, é errada. A gente tem que viver com o Senhor na abundância. Jabes entende isso. Lá em 2 Reis, nós também vamos ver a história de uma pessoa, o nome dele é Eliseu. Eliseu passa por um momento de escassez. Lá era fome, né? Faltava alimento. E eu fico assim, tão feliz pela vida de Eliseu. E às vezes tem pessoas que elas tomam outra atitude. De vez ele fugir de Israel, de vez ele ir embora daquele local que estava escassez, ele decide ficar. Mesmo com a escassez de fome. Eliseu ele vai para uma cidade chamada Gibal. E ele pede para uma viúva, pros profetas que estavam lá, né, da escola de profetas, fazer uma comida para ele. Talvez a sua Bíblia, o título vai falar a morte na panela. E eles vão buscar alimentos para dar para o profeta. Chega lá, eles pegam uma erva que traria a morte. Mas o Senhor muda essa história. A partir daquele momento, Israel começa a ter de novo a abundância. A plantação começa a crescer de novo, as coisas começam a crescer, os frutos começam a vir, esse tempo de fome começa a passar, a escassez sai da vida deles, com uma atitude de Eliseu. E nós precisamos entender que nós também precisamos tomar atitude. A escassez, ela existe às vezes para nos mostrar algo, né? Eu costumo dizer que a gente precisamos aprender com aquilo que nós não temos. É tão difícil, né? Tão interessante entender. Como assim? Gente, Jabes, pra mim, na Bíblia, Jabes é que tem a melhor história, tipo assim, a história mais bonita que nós podemos ver. Depois vocês leem todo o 1 Crônicas, capítulo 4, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é que está acontecendo no contexto histórico. Mas olha só, ele tinha tudo para ter uma vida ruim. Ele nasce em meio a sofrimento, a mãe fala isso. Porque ela deu a luz ao meio do sofrimento, ele decide não viver essa escassez. Ele decide, não vou sofrer. Tá? Tem coisas que são decisões nossas. Tem coisas que nós temos que olhar para dentro de nós e falar, cara, eu não vou viver isso. Mas se você continuar acreditando que você vai viver assim, a crença limitante na sua vida, ela nunca vai sair. Né? Você nunca vai mudar essa situação, você nunca vai transformar a sua vida. E hoje eu tô aqui para falar para você que é possível uma transformação, é possível você mudar. Eu tô te trazendo um exemplo da Bíblia, tô te mostrando para você que a Bíblia diz que a gente pode mudar, e eu tô tentando te ensinar que se você quiser, você muda. Ah, é simples? Não, porque mudança não é simples. Nós queremos muito. Eu costumo dizer que as pessoas querem que a gente dê uma pílula e ela toma essa pílula no culto e ela faz uma oração, dorme, no outro dia as contas estão pagas, o seu emprego tá melhor, você já tá próspero, você já tem felicidade, o amor eterno já tá com você. E isso não vai acontecer. Nós precisamos entender que nós precisamos ir todos os dias trabalhar para que isso aconteça, né? Deus não fez a gente robô. Por isso que ele deu o livre-arbítrio para nós. Ele não faz a gente marionete. E a gente precisamos entender que nós temos que enfrentar a escassez. Eliseu, ele nos ensina isso. Ele nos ensina que nós precisamos enfrentar a escassez. Identifica onde essa crença limitante, ela entrou na sua vida, que é a escassez, e você tá deixando ela levar a sua felicidade.
tá deixando ela levar a sua paz, tá deixando ela levar a sua família, tá deixando ela levar o seu dinheiro, tá deixando ela levar a sua profissão. Por quê? Porque o mundo tá dizendo que, você não pode. As pessoas estão falando que você é incapaz. É isso mesmo, eu tenho que viver assim. Eu fiz errado e agora eu tenho que viver assim. Eu nasci para sofrer, né? Eu sou Gabriela. E não funciona assim. Você precisa entender que você pode romper esses padrões. É necessário ter uma ruptura. Você pode mudar o quadro da sua vida. E isso está em posse das suas mãos. Você pode fazer isso. E você deve fazer isso, né? Tem pessoas que ficam com medo. Falam, será que... Mas se eu fizer, será que Deus vai me perdoar? Não é questão de pecar. Deus perdoa o pecado. Porque às vezes colocaram na sua mente, colocaram para você que deveria ser dessa forma e você acredita piamente que é dessa forma, mas nem tudo é assim. Você não precisa viver nessa escassez do abandono, você não precisa viver na escassez do medo, você não precisa ficar tendo falta das coisas. Você pode sim conquistar coisas, né? Você não precisa... eu não vou precisar de nada disso quando Jesus voltar para me buscar. Realmente, tudo que nós conseguimos aqui, bens material, vai ficar tudo aqui. Mas enquanto você está nessa terra? Enquanto você vive aqui, você precisa ter essas coisas. Você precisa viver bem, você precisa comer bem, né? Hoje, talvez, você não tem o dinheiro. Hoje, talvez, você não tenha a condição, mas você precisa trabalhar para ter. Você precisa entender que essas coisas você precisa mudar, você precisa romper. Então, como é que eu faço isso, né? Como é que a gente consegue? Você prestou atenção na oração de Jabes? Jabes, ele fala uma coisa tão interessante que muitas das vezes a gente lê a Bíblia, a gente entende sobre a Bíblia, mas a gente não presta atenção nos mínimos detalhes. Olha o que Jabes fala. Ele vai ao Deus de Israel e pede que abençoe e aumente as propriedades dele. Você já orou alguma vez para Deus aumentar na sua vida aquilo que você tem de bom? Alguma vez você já falou assim, Senhor, aumente as minhas vendas, sabe? Senhor, aumente a minha felicidade. Alguma vez você já fez isso? Pois Jabes faz isso. Ele fala que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligida pelo mal. Aqui mora uma chave do reino. A libertação, ela é uma chave do reino, né? As pessoas, elas não entendem bem o que é libertação. Elas confundem a libertação com possessão demoníaca. Mas a gente precisa ser liberto de alguns padrões. E nós precisamos ser libertos dessas escassez limitantes que faz com que a gente não fale com o Senhor e nem ore de maneira certa. A Bíblia, ela fala que a gente perece por falta de conhecimento. De conhecer a palavra do Senhor. Conhecer o que na palavra do Senhor? Conhecer essa profundidade. Jabes, ele fala para o Senhor, Senhor, me livra do mal. Por quê? Porque o mal, ele existe. E ele fica trabalhando para que nós não tenhamos a abundância. E quando ele encontra um caminho de escassez, que é uma crença limitante, ele trabalha em cima daquilo que você crê. Então, se você hoje está me ouvindo e acredita que você não pode ser feliz, o diabo, ele vai trabalhar naquilo que você acredita. Porque ele trabalha naquilo que é negativo. Se você crê, não, eu posso ser feliz, eu vou sim ser feliz, o Senhor vai trabalhar naquilo que é abundância, naquilo que é bom. Porque onde tem coisas ruins, não tem Deus, né? Onde tem o mal, não tem Deus. O mal é a ausência de Deus. E na escassez, ele toma posse disso. Ele vai tomando campo disso. Quando eu falei para vocês sobre Eliseu, que Eliseu, ele fica, né, na escassez, era fome naquela época, ele fica ali na Israel. Outra pessoa também que nos dá um exemplo e que enfrenta a escassez é Isaac. A gente sabe que Abraão, ele passa por um momento de deserto, da escassez, né? E ele vai para o Egito e passa um tempo lá, depois ele volta de novo para o deserto. Porém, Isaac também fez isso. Isaac não decide não ir para o deserto. Ele volta, ele fica, ele não ir para o Egito. Ele volta, ele fica no deserto. E Deus prospera. Ele plantava e colhia 100. Olha só, ele plantava uma semente e colhia 100 por um. E aonde que a gente vai ter noção de que Deus pode prosperar na escassez? Né? A crença limitante, ela nunca vai deixar você acreditar nisso. Mas você acha que Deus vai... Você acha que eu ainda posso ser feliz? Você não só pode.
você deve ser feliz, porque a felicidade ela é para você. Nossa, o meu problema está na minha família. Será que a minha família ainda consegue ter uma harmonia? Ela só não consegue, como ela deve ter uma harmonia, né? A gente precisa entender que às vezes a falta do dinheiro, ela vai trazendo uma desestrutura familiar. Mas o problema nunca é o dinheiro, é como a gente trabalha nessas áreas. Eu lembro que quando eu era mais jovem, mais pequena, a gente não tinha, na minha família, a gente não tinha assim tanto dinheiro, a gente não era, eu não nasci num berço rico, mas o pouco que a gente tinha, minha mãe fazia com que a gente se sentia muito feliz com aquele pouco. E a gente precisa entender que do pouco, ele vai nos colocar muito. Se você não for fiel no pouco, ele não vai te colocar em lugares grandes. E isso não está relacionado a dinheiro, isso está relacionado àquilo que você crê. Se você acredita que você vai ser próspero, você vai ser próspero. E prosperidade também não é dinheiro. Prosperidade é ter pouco e fazer muita coisa, sabe? Ter uma família muito bem estruturada, às vezes com uma situação financeira pequena, né? Ser feliz com aquilo que você tem. Mas não é porque você é feliz com aquilo que você tem que você não pode conquistar coisas grandes. Entende? E essa crença limitante da escassez, ela vai enraizando na gente e a gente vai acreditando, não, eu preciso me contentar, pra mim já deu, eu não consigo mais que isso. Não, você consegue, você pode. Quando a Bíblia ela vai nos dizendo que a gente pode as coisas, que a gente deve fazer as coisas, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, mas é lícito fazer todas as coisas. Então, o que é lícito e que você pode fazer e talvez você não está fazendo para que você possa mudar a sua realidade? Porque essa crença da escassez, ela entrou, ela enraizou e você acha que você não é capaz. Você acha que, não, eu vou sempre precisar faltar alguma coisa, senão eu não vou ser fiel ao Senhor. Não, se não faltar, a gente não busca. Por que você pensa isso? Porque provavelmente você não busca mesmo, né? Não é a escassez que vai te fazer ficar aos pés do Senhor. O que vai fazer você ficar aos pés do Senhor é você acreditando que Ele é teu Salvador. Você entendendo que Ele veio para te salvar e que Ele vai levar a igreja. Então isso faz você servir ao Deus Altíssimo. Se você precisa de ter algo que vai te prender para poder servir a Ele, então você não serve a Ele verdadeiramente. Seu coração não está diretamente para Ele. Você precisa de algo para que te motiva a fazer, então você não conhece Jesus de uma forma diferente. Você não sabe realmente quem Ele é de verdade. Você ainda precisa conhecer Ele, né? Você ainda precisa de uma libertação. Você precisa se libertar disso. Você precisa tirar o véu que cobre os seus olhos para você entender quem é a pessoa de Jesus, né? Você não precisa de ter coisas para servi-lo e não ter coisas para poder servi-lo. Você precisa entender que essa crença limitante, ela está te paralisando de você ter uma vida plena, uma vida em abundância, uma espiritualidade forte, sabe? Você entender quem é o Senhor vai te fortalecer espiritualmente. Você precisa estar firme espiritualmente, estar forte espiritualmente para que você possa romper com esses padrões. E a escassez, ela é um padrão da crença limitante que ela te bloqueia, às vezes, de você fazer uma faculdade. Né? De você, será que eu posso fazer? Tô velho, tô cansado, eu quero tanto, mas acho que eu não vou fazer não. Eu vou ficar aqui mesmo, eu não preciso disso. E às vezes você também não precisa. Mas olha a diferença, e se você quer fazer, por que você não faz? Né? O que te paralisa? Sabe? Por que você não quer ganhar mais? Por que você precisa ficar sempre sempre as pessoas passar na sua frente, ser promovido e você falar, eu não posso. É porque eu não tenho faculdade. Por que você não faz? O que te impede? Aí tem pessoas que vão dizer assim, é financeiramente. Hoje em dia, o que impede uma pessoa de fazer faculdade é a disposição. Por quê? Porque existem vários programas do governo em que você pode fazer faculdade e pagar depois de 5 anos. Você pode pegar um empréstimo. Às vezes você pega um empréstimo para pagar dívida, mas não pega um empréstimo para investir em você. Né? Que é o certo. Se você pegar empréstimo, deve ser para fazer investimento, não para pagar conta, né? Porque se você não tem dinheiro para pagar conta, como é que você vai ter dinheiro para pagar um empréstimo? Então, você precisa mudar os seus padrões de pensar e para você poder romper com a escassez. Porque se você não mudar isso, você não vai romper. Jabes, ele tinha toda a situação do mundo para viver mal, mas ele decide viver bem.
ele muda a oração dele, ele pede para o Senhor multiplicar as suas propriedades, ele pede para o Senhor livrar ele do mal, e a Bíblia diz que ele foi grande nos seus tempos. A Bíblia fala que ele foi um homem muito poderoso pelo tempo dele, para a época dele. O que te diferencia de Jabes para você? Talvez o tempo, né? A época que ele viveu e a época que nós vivemos agora, ou a disposição que ele tem. E nós precisamos ter disposição tanto para mudar essa situação das nossas vidas, como para servir o Senhor. Nós precisamos se levantar. Quando a gente fala assim, Deus fala, acho que ele está sempre dizendo para nós, põe-te em pé porque eu vou falar com você. Quando ele fala pra gente colocar em pé, não é pra gente ficar de pé para ele falar conosco. É pra gente se posicionar. E a posição é uma coisa que nós precisamos tomar, para que a gente possa mudar esse padrão da escassez. Porque senão é falta de dinheiro, é falta de amor, é problema da família, é trabalho, eu nunca posso, pra mim nunca dá certo. E eu vou vivendo nesse ciclo de escassez, tá sempre faltando. Eu nunca tenho pra dar. E a Bíblia diz que feliz é aquele que tem para dar. Então, se você não tem para dar, tem alguma coisa errada. Tem alguns padrões aí que precisa ser mudado. Você precisa ter em abundância para você poder ajudar pessoas e não faltar para você. Sabe? Para você fazer as coisas dos seus sonhos, para você viver os seus sonhos, para você multiplicar na vida de pessoas. Porque foi para isso que nós viemos dessa terra. É para isso que nós estamos aqui. E Jabes, ele vem trazer para nós um ensino maravilhoso. Ele vem trazer para nós uma forma de como nós mudarmos esse padrão através da oração. Mudar o jeito da gente deixar de viver uma vida de escassez, de deixar de viver uma vida fria, deixar de viver uma vida em que a gente não consegue prosperar em nada. E quando eu falo em prosperar, é prosperar em todas as áreas, na sua área profissional, sabe, ser reconhecido. Se você falar assim, não, isso aqui não é pra mim. Não, por que não é pra você? Porque alguém plantou essa escassez em você. Alguém plantou em você que se você ficar assim, você vai ficar soberbo. Não, ou você já é soberbo, ou alguém plantou isso em você. E se você já é soberbo, você precisa parar. Porque a Bíblia diz que Deus abate soberbo, né? Precisa mudar. Precisa entender que todo mundo precisa de alguém. E que se Deus te levanta, eu costumo dizer que Deus gosta de pessoas famosas, né? Aí tem gente que fala assim pra mim, nossa, Deus gosta de fama, ele levanta pessoas famosas para que o nome dele seja glorificado, né? E talvez você hoje vai me ouvir e falar, nossa, imagina, você acha que Deus quer gente famosa? Por que não? Por que você acha que não? Porque provavelmente foi plantado em você uma escassez, uma crença limitante de escassez, de que Deus só gosta de gente pequena, de Deus só gosta de gente que ninguém vê. Não, Deus ama quem ninguém tá vendo, porque Ele fala isso. Ele fala que se você quer alguma coisa, é para você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, dobrar o seu joelho, falar com Ele em secreto, só que o versículo não termina aí. Ele fala assim que Ele vai te recompensar publicamente. Né? Por que ele vai fazer isso? Porque ele mostra o poder dele através das nossas fraquezas. Ele se aperfeiçoa na realidade das nossas fraquezas. Então, naquilo que nós somos pequeninos, ele nos coloca grande. E ele quer que você seja grande, mas a crença limitante, ela te atrapalha nisso. Ela te deixa travado. E você precisa de uma libertação nessa área, para que você possa romper essas crenças limitantes, para que você possa mudar sobre isso. O vídeo passado eu falei sobre pensamentos positivos, né? Que só pensamentos positivos não vai mudar, precisa de uma ação. Só que agora eu quero ensinar algo para você também. Você precisa ter pensamentos positivos, você precisa de agir e você precisa de uma oração diferente, sabe? A gente costuma dizer uma oração forte, uma oração que vai mudar, uma oração de libertação, uma oração que vai te libertar dessas coisas. É necessário. Porque quando a gente tem crenças limitantes, o Espírito Santo ele pode nos ajudar a romper com essas crenças. Eu disse também no vídeo passado que a crença limitante ela não tem nada a ver com a espiritualidade, realmente. Porém, se você deixar com que essa crença ela enraiza em você, aí você precisa de uma libertação. Entende? Aí você vai necessitar de algo que vai romper a sua vida. Seja você em qualquer classificação que você está dentro da igreja. Se você é um membro, se você é um líder, se você é o líder da igreja mesmo, é o pastor principal, o presidente, você precisa romper essas áreas. Vou falar algo somente para quem é líder, porque eu acho que eles vão me entender.
Existe uma pessoa no meio da liderança sua que a gente costuma chamar de Judas, né? Quem é líder e nunca foi traído por alguém? Jesus foi. Então, para todos os líderes, nós precisamos entender isso, que no nosso ministério sempre vai ter alguém que vai nos trair. Nós temos que estar pronto para isso, para a traição. Porém, quando você é traído, você começa a ser blindado. E entra uma crença limitante na sua vida, em que você começa a não deixar os liderados tomar posição. Por quê? Porque você tem medo. Você tem medo que eles comecem a tomar posição. E por causa disso, você começa a ter escassez na sua área ministerial. As pessoas elas começam a sair dentro do hall da igreja, porque você começa a achar que todo mundo é como essa pessoa que te traiu. E dentro do ministério você começa a ficar com uma escassez muito grande. E um sai, o outro desiste, o outro não quer, porque provavelmente a sua liderança está trazendo para eles esse espírito de escassez e eles não querem viver aquilo. E você começa a achar que todos são igual essa pessoa que a gente costuma dizer Judas, né? E aí você precisa do quê? Você precisa de uma libertação. Talvez você sendo líder, você vai falar assim, não, eu não tenho demônios comigo não. Realmente você não tem, mas entrou um trauma. E quando entra um trauma, nós precisamos dessa libertação, nós precisamos dessa mudança, nós precisamos de romper. E você precisa romper com isso para que o seu ministério não venha sofrer. E às vezes você não está entendendo por que entra 10 pela porta da frente e sai 20 pela porta de trás. Porque algumas coisas você precisa mudar, alguns padrões você precisa mudar. E a escassez, ela traz isso. Ela vem trazendo falta de algo, né? Eu falei para vocês que a escassez não tem só a ver com dinheiro, é falta de algo, falta de uma igreja forte, falta de um ministério forte. Talvez você não é líder de uma igreja, mas você trabalha com um ministério de alguma área da igreja e não está prosperando. Por que não está prosperando? Por que não está crescendo? O que você precisa mudar? Será que não é os seus padrões de crença limitante que está atrapalhando com que as pessoas comecem a gostar, entender e agir? E para isso a gente precisa da oração, sabe? Apesar da crença limitante, ela não tem a ver com a espiritualidade, né, em si, mas a oração ela faz parte da nossa vida. Para quem é servo do Senhor, para quem é cristão, né, para quem comunga da mesma fé, a gente precisa entender. E para você que não é, e você hoje vive uma vida de escassez, fala, será que é isso? Você precisa da oração. E Jabes, ele entende isso. Ele não se acomoda, né? Ele age, como eu falei para vocês no outro vídeo, tem a ação dele, porém ele entende que ele tem que buscar o Deus Todo-Poderoso, que ele pode abençoar as propriedades, as coisas dele, e ele pode romper nessa área. E é isso que Jabes faz. E é isso que nós precisamos fazer e entender em todo o tempo, né? Então a gente precisa entender que Deus, ele pode mudar a nossa vida. E eu quero deixar para vocês alguns comandos aqui, eu deixei no outro vídeo, e eu quero falar um pouquinho sobre esses comandos. Por que eu quero deixar para você isso? Para que você possa já começar a colocar hoje, para que a sua vida comece hoje a mudar. Né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, vou esperar o ano de 2023 virar, vou esperar chegar em julho, vou esperar chegar em dezembro, eu vou esperar o próximo ano. Então não, você precisa entender que você precisa mudar essas crenças hoje. Hoje, se você quiser, o Senhor ele já pode entrar e já pode mudar isso, seja na tua igreja, seja no seu ministério, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua família, a falta, seja na sua felicidade, sabe? Você precisa entender que para o ano de 2023, se ele ser diferente, você tem que agir de forma diferente. As pessoas querem que Deus faça tudo, as pessoas elas decidem assim, não, o Senhor vai mudar, ele não vai fazer aquilo que ele já fez. E aquilo que ele já deu para você fazer. O mundo, ele é dado para o ser humano ele dominar. Então você já tem esse direito de dominar. É como se você tivesse um carro e você falasse, o carro vai andar sozinho. Eu já sei que alguns carros hoje, por alguns comandos, eles já estão andando sozinhos, né? Mas ainda assim você tem que dar o comando para ele. Se você não der o comando para ele, ele não vai andar. Ele fica paralisado, né? E tem pessoas que elas são assim, elas estão paralisadas. Tá tendo falta, tá tendo a escassez, não tá mudando,
tá cheio de crença limitante e tá esperando que Jesus desce aqui na terra e fala, vai. Tá esperando uma palavra de que já foi falada há muito tempo. Então você precisa tomar posição, você precisa mudar as crenças limitantes de uma forma radical. Você precisa sair dessa situação. Por isso que você precisa de uma libertação. Porque se você continuar sentado esperando que as coisas aconteçam, não vai acontecer. Não é porque eu não quero que aconteça. Não é porque eu estou dando palavra errada, mas é porque precisa de uma ação. Sabe? Você precisa agir. Você precisa tomar posicionamento. Você precisa mudar essa estratégia. Você precisa tomar uma atitude diferente. E faça isso esse ano. Toma essa atitude diferente. Muda a sua realidade. Você é capaz. Se você acreditar nisso, você faz. Você precisa fazer. Ai, por onde eu começo? Se você viu o outro vídeo, eu dei um começo para o outro vídeo. E agora eu quero dar um outro começo. Primeira coisa que eu quero que você faça. Comece a se valorizar. Olha pra você, sabe? Olha pro espelho, não pra arrumar o cabelo, né? E nem pra escovar os dentes. Tem pessoas que ficam no espelho escovando os dentes ou se maquiando. Mas olha pra você. O que você faz bom? O que você tem de bom? Sabe? Olha pra dentro de você e fala, não, eu faço isso bom. Se alguém falar pra você, você não faz bom, mas você sabe que você faz bem, então você faz bem. Não é aquilo que as pessoas falam, é aquilo que você tem certeza que você faz. Entende? Mas olha, seja realista. Olha pra dentro de você e comece a se valorizar. Olha pra você e vê. É óbvio que a gente não faz tudo bom, né? A gente nem deveria fazer tudo bom mesmo, porque a gente precisa um dos outros, né? Eu aqui hoje tô gravando, mas a gente tem uma equipe trabalhando por trás. Eu não faço tudo sozinha. Nem consigo, nem quero fazer tudo sozinha. E você precisa entender isso. Você não precisa ser só. Você pode ter outras pessoas, mas o que você faz bom? Se valoriza. Olha pra você. Vai até o espelho e veja, mas de verdade, fecha a porta, sabe? Fala com você. Você tem vergonha de falar perto dos outros? Fecha a porta, fala no seu pensamento, começa a abrir a sua boca e fala, não, tá, o que é que eu tenho de bom? O que é que eu faço de bom? Se é alguma coisa, você faz bom. Tem alguma coisa que as pessoas falam assim, nossa, ninguém faz como você. Por que eu tô falando isso? Porque você tem um DNA, que ele é só seu. Deus te fez com uma característica diferente das outras pessoas. Então você tem alguma coisa que somente você faz bem. No meio dessa multidão de pessoas, tem algo que você faz bem. Talvez outras pessoas também possam fazer alguma coisa boa, mas estão bem longe de você. E dentro dos padrões seu, o que é que você faz bom? O que é? Sabe? Se valoriza. Então vai pro espelho, se valoriza, tá? E coloca os seus objetivos visíveis. Coloca os seus objetivos visíveis. Não é aquilo que você quer, né? Isso eu falei no outro vídeo. É quais são os seus objetivos. Deixa ele visível para que você possa lembrá-los dele, sabe? O que você quer? O ano 2023 ele só vai ser diferente se você tiver um objetivo diferente. Se você continuar sentado, achando que a vida vai mudar e você não tomar atitude, ela não vai mudar. Então tome uma posição, olha o que você pode fazer e coloca os seus objetivos visíveis, tá? Visualiza eles. Colocou seus objetivos? Sabe o que você faz bom? O que você quer fazer? O que você pode fazer de bom para que esses objetivos concretizem este ano? Quais são os seus objetivos? Você tem eles definidos? Ah, eu não tenho nenhum objetivo definido. Como é que você quer mudar a sua vida? Por que está faltando? Às vezes, coisas simples que você tomar atitude hoje vai mudar a sua realidade. Acredito no que eu estou falando. Olha a oração de Jabes. Gente, ele foi um dos homens mais prósperos da sua época. O mais próximo. E qual foi a oração dele? A oração dele foi uma oração eloquente? Foi uma oração de 300 horas? Não, foi uma oração muito simples. Ele pede para Deus abençoar as propriedades dele. É o que ele pede. E livrá-lo do mal. Só que ele não pediu isso e ficou esperando que as propriedades dele crescessem do nada. Ele saiu e foi trabalhar. Ele acreditou, ele tinha objetivos. A oração ela é eficaz e objetiva. Por isso que você precisa de objetivo. Se você tiver um objetivo na sua vida e trabalhar em oração sobre esse objetivo, você vai conseguir as coisas. O meu objetivo é ter um casamento feliz. O que eu posso mudar para o meu casamento? O que você faz bem para que no seu casamento você possa conseguir mudar essa situação? Sabe? Faça isso. Pense em você.
Olhe para dentro de você, analisa você. Talvez você nunca se autoanalisou. A gente tem essa mania de nunca se autoanalisar, tá? Isso é muito comum. A gente deixa os outros analisar, a gente ouve o que os outros falam, mas a gente nunca autoanalisa. Mas hoje, eu quero que você autoanalise. Vê o que é que você precisa mudar. Se você é um líder de igreja, se você é um líder de ministério, o que seu ministério precisa mudar? O que você quer que cresça? Aonde está faltando? Identifique aonde falta, aonde tem escassez. Identificou o seu problema? Tá vendo onde tem escassez? Olhe para dentro de você. Aonde você faz bom? O que você pode melhorar nessa situação? Coloque seus objetivos, leve isso em oração e haja, que você vai ver que a sua vida vai começar a mudar. Né? Deus possa abençoar você. Eu espero que você entendeu um pouquinho sobre a escassez na crença limitante. Nós ainda estamos com uma série de vídeos, assista todos eles. Deixa o seu comentário, dê um likezinho para nós, vai ajudar o canal e que Deus abençoe vocês.